Fala galera, Clérigo mais uma vez, e aqui para falar de algo muito importante. Venho ajudar vocês, meus amigos que gostam de jogar de Aurora, porque sinceramente a build recomendada dela é horrível, na minha humilde opinião, né? Mas então eu vou passar para vocês a build que eu gosto de fazer com ela, tanto para solo quanto para jungle, que é a seguinte: Occult Crest, que vai evoluir para Tempest, Ela Frost, Prophecy, World Breaker, Fire Blossom, Magnify e Fist of Hazu. E eu vou te explicar por que e quais podem ser substituídos de acordo com o desenvolvimento da partida. Sobre as relíquias não há muito o que falar, tanto no jungle quanto no solo. O Occult Crest é a melhor relíquia, é o ideal para Aurora. E na sequência eu evoluo ela para Tempest, para que ela tenha dano em área, que é muito eficiente, principalmente um ATF contra mais de um jogador. Essa build ela é baseada em itens que fortaleçam o ataque básico da Aurora e itens que dão vida, pois as skills da Aurora têm muito crowd control, mas nem tanto dano assim. Então, para valorizar o controle que ela tem na TF, mais vale potencializar os ataques básicos. Do meu ponto de vista, mais uma vez, essa é a build que eu uso, tá certo? Mas então vamos lá. O primeiro item, Ela Frost, ela se torna essencial, é o item ideal para começar, porque ele aumenta a vida, dá armadura física, regen de mana, redução de cooldown e ainda potencializa os ataques básicos, que terão um acréscimo baseado em poder físico e também em vida, fazendo também com que eles ainda causem lentidão, ou seja, com apenas um item ela ficou muito mais equilibrada, tendo tanto ataque quanto defesa. Para o segundo item, eu uso Prophecy, que vai dar a ela um bom poder mágico, aumentar a velocidade de ataque, reduzir o cooldown das habilidades e, mais uma vez, potencializar o dano dos ataques básicos, mas agora com um bônus extra baseado em poder mágico. Para o terceiro item, eu uso o World Breaker, que vai dar um pouco de poder mágico, vida e também tenacidade. E as habilidades de aumentar o poder mágico em 2% por stack, que pode fazer até 6 vezes, né, esse efeito e transformar também 4% da vida em poder mágico, o que vai fazer valorizar todos os itens que nós escolhemos até agora, que beneficiam em dando vida, né? São itens que dão vida, e os próximos itens que nós vamos escolher que também estarão dentro desse critério. O quarto item é o Fire Blossom, que aumenta a vida e a defesa física, mas que causa dano aos inimigos próximos e dano aumentado baseado na vida da Aurora. E também em quanto tempo o inimigo fica próximo, que vai tomando dano constante da passiva e que vai aumentando a cada segundo, conforme funciona esse item. O quinto item é variável. Na maioria das ocasiões eu faço um Magnify, pois assim, é mais um item que oferece a ela poder mágico, vida, redução de cooldown, mas esse item também dá roubo de vida, além de que também potencializa ainda mais os ataques básicos e reduz a defesa mágica do adversário. E por último, Fist of Hazu, que vai dar a ela vida, mais uma vez, armadura física, redução de cooldown, e tem uma passiva que também potencializa o dano dos ataques básicos, pois ele recebe um bônus de dano com base na vida da Aurora e também cura 50% do dano causado, dando a ela maior sustain e autonomia para não precisar recuar, já que assim no late game, né, as TFs se tornam muito mais decisivas, é a altura que esse item já vai ter sendo construído. Então em algumas ocasiões eu substituo o item 6, em outras específicas eu substituo o 6 e o 5. Então, por exemplo, eu substituo às vezes por Tainted Scepter, e eu uso esse item quando eu preciso de um item de anticura, pois é um item que dá poder mágico, aumenta a vida, reduz o cooldown das habilidades, reduz em 40% o poder de cura do adversário e ainda aumenta o dano das habilidades. Quando tem muitos personagens tanque, do outro lado eu coloco Mega Cosmo, pois é um item que aumenta o poder mágico, aumenta a reserva de mana, reduz o cooldown e mesmo não sendo um item que aumenta a vida, ele vai causar 6% da vida do adversário como dano overtime por 3 segundos. Então esse é um item muito bom para matar tanque. Esse é um item que eu só coloco quando os adversários estão tanque demais. Os outros dois itens variáveis que eu coloco, geralmente substituindo o último item, que é o Frost Guard, que eu uso quando os ADCs ou heróis baseados em ataque básico estão me focando muito, e com esse item ela recebe defesa física, defesa mágica, regeneração de vida e reduz a velocidade de ataque do adversário. E o último item, que também é um item variável, é o Unbroken Will, que eu uso quando estou contra adversários com muito crowd control, por exemplo, quando eu pego uma outra Aurora do lado de lá. Esse item aumenta muito a vida,
tá também defesa mágica da tenacidade, e sempre que o herói for imobilizado, aumenta em 25% a defesa física e a defesa mágica por 2 segundos e meio. O que às vezes é o tempo do combo, né, que uma pessoa faz de usar todas as skills e explodir uma ult. Bom, no mais é isso, eu espero que vocês gostem, posso garantir que é muito melhor que a build recomendada. Não esqueça de curtir e voltar para comentar se você estiver usando essa build e gostando. Eu também coloquei essa build, está disponível lá no Homem da Siri. Tá certo, galera? Um forte abraço e até a próxima!